papel. Se você sonha em ser um psicanalista e mudar os rumos da sua vida, o Instituto Âmago pode te ajudar a alcançar essa meta. O Instituto oferece dupla certificação em psicanálise clínica e pós-graduação na mesma teoria, com cursos reconhecidos. E não é só, o Instituto ainda conta com equipe de professores formada por especialistas, mestres e doutores, todos com amplo conhecimento na área e formados nas melhores instituições de ensino. Localizado no Taguatinga Shopping, o Instituto Âmago dispõe de um ambiente seguro e confortável no coração de Taguatinga. Além de fácil acesso por carro ou transporte público, a estrutura conta com um amplo estacionamento, praça de alimentação com diversas opções e uma clínica-escola para a realização de estágio. E sabe o melhor? Os encontros presenciais ocorrem apenas um sábado por mês ou então à noite, com acompanhamento à distância. Com toda essa flexibilidade, é possível conciliar a realização do seu sonho com outras atividades. Sabe o melhor? Com mensalidades que cabem no seu bolso. As inscrições para a próxima turma já estão abertas e as vagas são limitadas. Venha conhecer tudo que a nossa Academia de Terapeutas tem a oferecer para você. Acesse o site www.institutoamago.com e saiba mais. Instituto Âmago. Apaixonados por tocar almas humanas. E sejam bem-vindos mais uma vez à nossa segunda Terapia em Foco dessa semana, com o tema Prevenção ao Suicídio, o que há além da dor, né? Um tema muito importante e hoje nós temos aqui conosco uma psicóloga lá de Minas Gerais, que veio trazer aqui para vocês a experiência que ela teve num lindo projeto chamado Fica Vivo. E junto com ela, né, estará o nosso querido Júlio André, né, que vai estar fazendo aí esse bate-papo com ela a respeito desse projeto e a respeito da importância, né, da nossa escuta e do nosso apoio na questão da prevenção ao suicídio. E eu quero dar boa noite a todos vocês, né? Temos aqui a Eliana, a Patrícia, a Gardênia, a Odete, e só que colocaram os nomes agora, mas eu peço que todos vocês coloquem seus nomes, sua turma, porque, e a Josi, né? Esse momento aqui, ele serve como horas complementares, tá bom? Então, coloque seu nome, a sua turma, quem não colocou, tá bom? A Márcia da T10, seja bem-vinda, Márcia. A Josi da T8, Eliana da J7, Patrícia Serfim está aqui já esperando para voltar para a formação, né, Patrícia? Gardênia da T10, Odete da T10. Coloque aí quem não colocou, coloque suas turmas, tá bom? E vamos começar, né? Vamos chamar aqui nossa vinheta e depois da vinheta o Júlio e a Aline e Luísa, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse assunto de hoje. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. É um prazer muito grande estar aqui com você, viu? Você foi muito bem recomendada pelo Júlio, hein? Nós Boa noite. Ansiosos para te ouvir. Boa noite, prazer também estar aqui. Estou vendo que tem um tanto de pessoas assim muito bem interessadas, né? Sexta-feira, 8 horas da noite, tem que ter um desejo. Na sexta, geralmente, tem um pouquinho menos, né? De pessoas que a galera começa a tomar cedo e essa hora já estão capotando. Mas aqui não tem praia, então o povo vai para o boteco cedo, né? Mas a gente está aqui com as 10 pessoas, mas com certeza aqueles nossos alunos que não assistiram presencial vão assistir depois. Boa noite, Júlio, seja bem-vindo. Prazer muito grande estar aqui com você novamente. Boa noite a todos, boa noite, Aline. Um prazer estar aqui mais uma vez aqui no Terapia em Foco, né? Para a gente tratar sobre a prevenção ao suicídio e criar ferramentas
né, para todos aqueles que nos ouvem possam lidar melhor com as suas angústias e ter melhores possibilidades, né? Maravilha. E eu vou deixar vocês à vontade aqui, eu vou ficar de fora dos bastidores, mas precisando, é só me chamar. E eu quero dizer a todos vocês que de vez em quando nós vamos passar aqui o nome, né, dos nossos colegas, aí o Júlio, talvez você queira chamar o Júlio aí pelo WhatsApp para fazer terapia com ele atende online, atende presencial. Nós temos também a Aline Luiza, que também atende online e presencial, né? Ela atende bem aqui do lado, dá para você ir lá toda semana fazer análise se quiser. Aqui em Contagem. Sai aqui de Brasília e vai lá, rapidinho. Rapidinho, né? Dá para você ir de avião até Belo Horizonte e pegar um Uber até lá na cidade, que é perto. Então, você pode estar fazendo isso também, ou você pode estar chamando ela e fazendo terapia online com ela, tá bom? Aí, durante a palestra aqui, eu vou passando o nome deles. E se eles tiverem alguma pergunta, vocês querem responder durante ou no final? Aline. Vamos deixar livre. É um bate-papo, vamos colocar as pessoas participarem. Então, durante, né? Beleza, apareceu aqui agora a Andréia. Seja bem-vinda, Andréia. O M. Luzmar, deve ser o Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. É um prazer, viu, pessoal? Grande abraço. Então, vou estar saindo aqui e deixar vocês à vontade. Tá certo. Pessoal, uma muito boa noite, né? Mais uma vez aí eu quero agradecer imensamente ao Instituto Âmago pela oportunidade que dá com essa prestação de serviço social que o Âmago faz ao ofertar esses encontros, né? Para a gente tratar de assuntos tão caros, né? Para a saúde mental. O período do Setembro Amarelo é um período de relevo, em que se dá um certo relevo para o assunto da prevenção e da saúde mental, mas esse é um assunto recorrente durante todos os outros 11 meses, né? Não é um assunto apenas falado em setembro. Então, nós estamos vivendo agora, nesses dias, essa campanha, né, através do Instituto Âmago e através das nossas andanças, né, propagando essas informações que visam aí gerar mais ferramentas e melhores condições para que essas pessoas que estão acometidas com essas angústias dilacerantes possam ter mais possibilidades de abrir portas, né? De abrir portas. Então, hoje a gente está aqui com a Aline, eu quero aqui mandar um beijo gigante para essa mulher linda que a gente tanto gosta, né? A nossa paciente Aline, essa psicóloga, neuropsicóloga, né? Um nome de referência aí dentro da psicologia em Minas Gerais, e que hoje vai estar aqui trazendo a experiência dela, pessoal, a partir da clínica dela, e vocês sabem disso, né? Que a 99,9% de tudo aquilo que eu faço dentro da psicanálise, a gente está voltado para a clínica. Então, a Aline, né, a gente fez esse convite, o Lúcio nos pagou essa missão. Júlio, precisamos ter alguém para conversar sobre a prevenção ao suicídio a partir da clínica. Então, a gente convidou a Aline topou esse convite. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa construção da clínica que ela faz, da clínica que ela pratica, com essas pessoas que estão em grau de vulnerabilidade social, na construção de uma exclusão social, pessoas passivas, né, a uma questão de violência, de questões raciais, questões de gênero, e como que aconteceu essa experiência a partir do projeto, migrando para a clínica, um projeto de um resultado surpreendente. O projeto fica vivo, né? E aqui as nossas boas referências para aqueles que incentivaram e iniciaram esse projeto, né? Teve aí mais de 69% de redução dos homicídios nos locais onde esse projeto foi implantado, reduzindo essas desigualdades sociais. Então, quando a gente trata sobre a questão da situação da vulnerabilidade social, dentro do conceito da psicologia, dentro do conceito da psicanálise, a gente precisa ir muito mais além das próprias fronteiras, né? Que esse conceito, que essa teoria nos dá. Por quê? Porque a gente precisa ter esse entendimento de civilização, eu preciso entender qual é o papel que o indivíduo tem dentro da sua esfera macrosocial. Quando eu falo da sua esfera macrosocial, eu estou falando da sociedade, e Freud vem balizar isso em várias obras dele. Por exemplo, no Futuro de uma Ilusão, em 1927, né, Freud ele vem exatamente entender como esses mecanismos sociais, né, trazem essa construção de dor e de angústia para o indivíduo, né? E Freud também nos faz perceber, na sua obra do Mal-Estar na Civilização, né,
Por isso aqui é mais um incentivo para os nossos alunos, né, de estarem lendo Freud, tá ok? Essa obra aqui, em que ele vem trazer exatamente, ela foi escrita em 29 e foi propagada em 30, né, e foi a difundida em 30. Então, aqui a gente entende o papel do indivíduo dentro desse conceito social e como ele consegue lidar com essas agruras, percebendo tópicos que são importantíssimos, né, para isso, como a civilização, a miséria humana, entender o objetivo inibido diante da agressividade, enfim. Então, é sobre isso hoje que a gente vai tratar, né? Tratar sobre essa questão dessa pós-modernidade, esse consumo, essa fragilização psíquica de uma sociedade que está cada vez mais performática. Então, Aline, eu queria saber de você, minha querida, para você trazer essa tua experiência para a gente, de como é que foi a tua experiência do projeto e quais os casos que você recebeu e como que essa clínica transcorreu. Fala para a gente um pouco da tua experiência, minha querida. Eu vou dar boa noite de novo, agradecer pelo convite, né, e pela confiança do convite. Estou vendo vocês aí colocarem meu nome em grande referência. É gostoso, né, Macio? Ouvir, muito obrigada. Mas vamos na nossa simplicidade, né? Eu quero deixar o pessoal bem à vontade, se tiver de dúvida, pergunta, questionar alguma coisa, tá? Eu funciono muito bem respondendo, mais do que discorrendo. Vamos lá. Eu queria só contextualizar um pouquinho, Júlio, sobre o programa, porque eu estou vendo você falar sobre a questão do projeto, e olha que interessante. O Fica Vivo, ele nasceu como um projeto dentro das políticas públicas aqui em Minas Gerais. E aí, a efetividade dele foi tão grande, tanto na Grande Belo Horizonte quanto nos interiores, que ele virou um programa de governo. Então, hoje, ele já é um programa do governo do estado de Minas Gerais. Perfeito. Ele trabalha com recorte de jovens de 12 a 24 anos. E aí, esse recorte foi feita uma pesquisa toda na UFMG, que era... O que era a pesquisa? Entender por que tantos jovens e qual a quantidade deles estavam morrendo tanto na época. Eram meados de 2002, 2003... se não me engano, até 2004. E eles perceberam que nas periferias, nos extremos, né, à margem, nós tínhamos um grande número de letalidade juvenil. E aí falou assim, mas qual que é a relação, né, dessa questão? É exatamente quando você traz essa questão da vulnerabilidade, do recorte racial e social, é que nosso povo, né, essas pessoas que estão sofrendo todas essas questões vulneráveis, estão mesmo à margem da sociedade. Aí fala assim, gente, mas o tema não é sobre suicídio, porque estamos falando da prevenção de homicídios, nós estamos falando da vida, né? Estamos falando também... Valorização da vida, né? Exatamente, da saúde mental que envolve tudo isso. E aí, trazendo, né, do programa, ele é composto por um corpo técnico de profissionais, não é só o psicólogo, é psicólogo, pedagogo, ciências sociais, serviço social, e aí todo esse corpo técnico trabalha com atendimento psicossocial. A gente faz o acolhimento desses jovens que estão em situação de vulnerabilidade, aí fala assim, como que é o acolhimento? São oficinas, Júlio, que acolhem esses jovens em vários setores dentro do bairro, né, a gente chama de território, em que esse território foi feita uma pesquisa que ali naquele local há um alto índice de letalidade juvenil. E aí instala-se, né, o polo do programa. E aí são oficinas de todas as como é que fala? Todos os tipos. Nós temos esporte, temos cultura, temos arte, artesanato, e o interessante é porque nas margens mesmo, já para trazendo, contextualizando, nós não temos muito acesso a isso, né? A cultura, a esporte, a lazer. O que essas pessoas vivem muito na periferia? O que nós vivemos? Eu sou da periferia. É esse lugar que você sai de casa, vai para a grande cidade trabalhar, volta para casa. Isso, e os pequenos, né, os filhos estudam. Isso quando você tem essa oportunidade, senão você vive todo aquele entorno, que é estar fora de tudo que, de certa forma, faz vibrar a vida, né? Certo. Não sei se eu estou sendo claro. E aí a gente trabalha nessa perspectiva. Os jovens chegam e a gente sabe que nesses territórios há um alto índice de criminalidade, né? Criminalidade no sentido de tráfico mesmo, a punição do tráfico. E aí, quando entra essa questão da punição do tráfico, nós temos jovens que crescem sem muita perspectiva
e que ali tem um acolhimento pelo crime, pelo tráfico, e tem mesmo um acolhimento até afetivo, tá, Júlio? Eu consigo dizer que é até afetivo. Só que também nesse local, eles também estão em risco o tempo todo. É como se eles soubessem que a vida deles está por um triz a todo momento, principalmente os que se envolvem diretamente. O nosso trabalho é com a prevenção e com a contenção imediata desses jovens em grande risco. Com os outros, a gente vai trabalhando com o nível de redução de danos, que é, enquanto eles estão na oficina, enquanto eles estão trabalhando esporte, lazer, enquanto a gente está tirando eles da periferia e trazendo para a grande cidade, eles estão aumentando perspectiva, então eles já estão em um lugar de cuidado. Eu fiz uma construção que vem do social, do que a gente trabalha dentro do social. E uma coisa interessante, Aline, se você me permite, é que são duas pautas totalmente ligadas, essa que você está falando, né, nessa tua construção. Veja, o objetivo do Setembro Amarelo, você pontuou muito bem, é a prevenção ao suicídio, mas prevenir-nos ao suicídio é valorizarmos a vida, né? Então, são duas coisas totalmente entrelaçadas. Então, quando eu falo do combate ao suicídio, quando eu falo desses indicadores que apontam cada vez mais para a prática do autoextermínio, né, eu estou falando também que existe uma demanda de valorização da vida. Então, quando você faz essa construção, você está exatamente endossando isso, né? Nos explicando isso, nos explicando esse lugar de um projeto social, governamental, que nas margens, né, na periferia da sua cidade, está conseguindo acolher essas pessoas e dar-lhes uma atividade para que, a partir dessa atividade, dentro do campo da saúde mental também, essas pessoas venham ter mais possibilidades, não é isso? Sim. A gente trabalha muito, Júlio, é uma palavra que eu não estou mais no programa, estou só na clínica agora, mas é uma palavra que eu gosto muito de usar, é perspectiva. 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 Porque na medida em que a gente ia apresentando o mundo e possibilidades, falando de psicanálise, né, trazendo eles para ser significantes, dando a eles outros significantes. Perfeito. Eles iam abrindo, sabe, para novas possibilidades, enxergando além. E aí, para nós mesmos, e até amarrando um pouco com o que você trouxe ontem, o que faz com que uma pessoa desista da vida? É essa falta de perspectiva mesmo, né, de esperança, de que tem algo que vai ser melhor, que dá para fazer algo melhor, que dá para a vida ser melhor, que dá para a vida ter sentido. Então, a gente vai trabalhando muito nesse viés. Eu queria trazer, por exemplo, já de forma bem prática, porque eu assisti isso lá. Ótimo. Dava para a gente poder fazer uma narração, alguns casos, né? Eu trouxe alguns casos, mas eu queria trazer esse, eu vou chamar de paciente L, que ela chegou para a gente através do programa, já com 4 tentativas de autoextermínio, de várias formas, né? Ela tentou usar a medicação, depois ela tentou se cortar. A mãe dela trouxe que diversas vezes teve que esconder, né, todos os materiais de casa. Então, assim, ela veio bem nesse lugar de uma vulnerabilidade muito alta da perspectiva dela mesmo no mundo. Certo. E quando a gente foi fazer o acolhimento, e aí vai fazer encaminhamento para a rede de proteção de início, né, que precisa mesmo desse acompanhamento com psiquiatra, com CAPS. E aí ela chegou para nós, já cercada por essa rede de proteção, para a gente fazer um cuidado, e chegou para mim, no caso. Cuidado mais subjetivo, né? Mais individualizado. E aí a questão, Júlio, é uma jovem de 13 anos, né? Uma adolescente de 13 anos, que já tinha feito todas essas tentativas de autoextermínio. E na medida que a gente foi trabalhando na clínica, e eu fui dando esse lugar de escuta, que é o que você falou ontem, que é muito importante, como a gente escuta, que é de acolhimento, de trazer para próximo, de colocar ela nesse lugar que, olha, eu quero que você viva. Você é importante. Porque ela trouxe todo esse contexto que a gente vê muito nas periferias, sabe? Eu estou à margem, eu não sou uma pessoa importante, eu não sou amada, eu não sou aceita, eu não pertenço a lugar nenhum. Muitas vezes eu não me sinto, no caso dela, pertencente nem mesmo ao núcleo familiar, né? Todos os pensamentos que traz aí uma família com mais vulnerabilidade. E ela falou, eu não tenho um lugar no mundo, não tem necessidade de eu estar aqui. Na realidade, eu sou só um estorvo, eu sou um problema para minha mãe, eu não consigo me dar bem com meu pai, na escola eu não tenho amigos, e todas essas questões que tiram dela essa vitalidade.
E aí, o trabalho com ela, Júlio, foi muito, muito, muito de maternar mesmo. Sim. Falando Olha que de psicanálise, de maternar. Ellie, vem cá mais vezes. Ellie, eu quero te ver. É uma mensagem. Ellie, como você está? Ellie, como que foi hoje na aula? O que você conseguiu aprender? Me conta sobre uma música que você gosta. Por que você gosta dessa música? Olha que interessante. E aí, até uma coisa que é bacana, de quando você traz um pouquinho de você, para que a pessoa entenda que está tendo uma partilha, e não só, eu estou me dando aqui, não estou recebendo. E aí o trabalho com ela foi assim, assim, nos primeiros meses, teve de novo uma outra tentativa, mesmo ela já estando em clínica, tá? Daí o trabalho foi acontecendo, saí, Júlio, com ela e fui caminhar, levei para uma região aqui da cidade, que chama Pampulha, que é uma região assim mais nobre, que tem uma lagoa, árvores, e a gente sentou e conversou e trocou livro. Saiu da clínica, levou para a vida, voltou para a clínica de novo, para trazer dessa questão, olha, como que eu faço para ajudar uma pessoa que não está tendo mais perspectiva, né? Que não está tendo mais um olhar positivo. Com ela foi esse trabalho, e a gente rodou aí 1 ano e pouquinho, e ela seguiu a vida, fez concurso, entrou no outro... Revitalizou, né, Aline? Revitalizou. Eu costumo dizer que a minha supervisora fala isso, é interessante, que ela voltou para a cadeia de significantes. Isso. A vida começou a rodar de novo. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E aí, por um acaso, teve um show aqui, ela saiu, ela fez um processo seletivo para entrar Uma coisa, na hora que você falou isso me arrepiei aqui, viu, Aline? Na hora que você falou isso, a vida começou a rodar de novo, né? Isso é emocionante demais, né? Ouvir isso, né? É uma frase muito forte, né? A vida começa a rodar de novo. Sai de um estado de estagnação, né? De uma condição de paralisia para, porra, perfeito. Show. Porque é disso que nós estamos falando, exatamente. É isso, é. O sujeito não consegue mais rodar, né? Ele não vê possibilidade de estar ali parado. Sim. A gente pode trazer para nós, para o nosso corpo, o que é um corpo parado, controlado? Né? Esse lugar de impotência. Sim. Eu lembro que você falou ontem de que só quando a pessoa se sente sujeito da própria história, ela consegue partir ao ato. Mas até ela conseguir entender que ela é sujeita, ela está numa impotência de rodar. Né? Está como objeto, né? Tá. Exatamente. Eu não tenho voz nem vez, eu não tenho pertencimento, isso. Eu não tenho lugar. E aí eu queria trazer o desfecho dela, porque foi um dos casos assim, que eu fico muito feliz, porque depois já tem 1 ano e meio que a gente não está junto mais, e aí teve um show aqui, do 14 Bis. Eu vi no show. Encontrei ela, Júlio, linda, namorando. Maravilha, hein? A mãe estava perto, e ela estava lá toda feliz, e aquele olhar vibrante. Então, olha a vida acontecendo. É possível. É possível a partir do acolhimento, a partir desse olhar, dessa escuta cuidadosa, que é o lugar que a gente se coloca, né, enquanto profissional. Sim. Tanto no social, que é da onde eu iniciei, quanto quando você vai para a clínica. Não dá para ficar, por exemplo, só. É muito, muito importante que a gente tenha a técnica, que a gente tenha o conhecimento técnico. Mas ele não pode ser um atravessamento para que você olhe para aquela pessoa como sujeito mesmo, individual. E tanto, por exemplo, eu preparei 4 casos para trazer, assim, muito rapidinho, e todos os 4, qual que é o ponto principal? Uma desconexão. Perfeito. Uma desconexão entre eles. E o que a gente faz? É conectar o sujeito para a própria história, né? Com ele e com a vida. A outra que eu trouxe, e aí eu queria trazer também uma experiência. Júlio, se eu estiver falando demais, estiver embolado. Não, pelo amor de Deus, eu estou me deleitando aqui, eu estou me deleitando com a tua fala. Estou me emocionando aqui, você está falando determinadas coisas que me emocionam aqui. Aí eu queria trazer, porque falou assim, não, mas isso é muito fácil fazer, ou então, não sei se acha fácil, mas dá para fazer quando você está na presencial. Não, foi possível também no online. E aí, dos desdobramentos negativos da pandemia, ela nos trouxe essa possibilidade de alcançar além, né? De entender que quando se tem afeto, quando se tem cuidado, quando se tem um desejo real pela vida do outro, essa tela não é um impedimento para o cuidado. Perfeito. E aí, eu ia trazer esse outro caso, que aí já é uma paciente minha de 24 anos, e ela também, já de algumas tentativas de autoextermínio, questões paternas, sofrimento de grande violência na infância, também cresceu num lugar de vulnerabilidade social,
pai alcoólatra, mãe mais submissa, né? Não dava conta de sustentar ali todas as questões relacionadas às violências que eles viviam. Então, ela trouxe um contexto que dos 13 aos 21 anos, tudo que ela viveu foi medicação. Era uma medicação atrás da outra, um diagnóstico atrás do outro. Ela já foi bipolar, já teve, né, o diagnóstico de borderline, ela já teve o diagnóstico de TAG, e aí um sofrimento muito grande. Quando, no último, a gente já estava lá em sessões, né, constantes, e ela entrou de novo nessa crise: eu não tenho desejo pela vida, a vida não faz sentido, eu não tenho lugar nesse mundo, eu não sou importante. Ela trazia isso, sabe? E trazia que eu sou um erro. Eu sou um erro. E aí, nesse lugar, ela já estava de novo entrando em crise, né? Nesse desejo de autoextermínio. Não há por que eu continuar aqui. Qual que foi o manejo clínico? É todo dia. Todo dia eu quero te ver, 10 minutos. Oi, como você está? Isso é importante para mim. Eu gosto de estar com você. E era genuíno, é real, não era mentira. Eu gosto de estar com você. Me conta do seu dia. Trazer ela para perto. E é por mesmo, sabe esse lugar materno, Júlio? Não sei se dá para me ver aqui. De eu nasci, e aquele lugar de conforto que é aqui, é o olhar da mãe, é o leite quente e aquele lugar acolhedor. É quase que nós, enquanto analistas, colocamos esse sujeito, que é quase uma criança que está ali, nesse lugar de segurança. Tem segurança, dá para ficar, pode ficar tranquila, aqui que a gente cuida. E daqui a pouco você vai conseguir sair e andar pela vida tranquilo. E aí o trabalho com ela foi muito nesse lugar, né? Vem cá, que eu vou te acolher. Vem cá, que tem um espaço para você, de um olhar, de uma troca, de amor mesmo, de afeto, né? Essa foi a paciente, a primeira foi a paciente L, né? A segunda qual é? Eu vou colocar X, 24 anos. Certo. Teve uma de 32 anos que ela trazia essa questão da desconexão com tudo, né? Ela não se sentia pertencente à família, ao meio social. E aí eu estou falando, todos eles, de pacientes neuróticos que não têm um quadro de transtorno ou de algum tipo de distúrbio, tá? Dentro da saúde mental. Desses que foi a vida mesmo, e os afetos e os desafetos que foram trazendo eles para esse lugar de eu não tenho um lugar no mundo, né? Esse deslugar. Certo. Então, ela vem com essa perspectiva: olha, eu estou aqui como última tentativa, porque para mim não há lugar nenhum que me caiba. Eu não sou ninguém. Ela trazia muito isso. E aí é interessante que em uma das sessões, a gente trabalhando, ela falou assim: a única pessoa que eu consigo me abrir para conversar e que eu tenho um espaço de escuta, eu pago por isso. Que aí ela estava trazendo da análise, né? Que era esse lugar. E aí, quando ela traz isso, eu já mudo o sentido. Ela chega, tem um café da manhã preparado. Eu não quero só o seu dinheiro. Eu vou gastar o seu dinheiro com você, então. Eu preparava café da manhã, eu dava para ela um espaço, comprei um livrinho, me dei ela, tá aqui, ó, o dinheiro seu tá aqui. Eu quero você comigo. Eu tenho desejo pela sua vida. Entende? Nesse lugar de... eu espero que você viva, que você entre de novo nessa roda. E com ela, Júlia, eu gostaria de compartilhar que foi um ato assim, ela trazia de uma experiência muito dolorosa, que foi ter que sair da casa dela, porque ela também, né, de lugar de vulnerabilidade, aí a casa dela, por causa das fortes chuvas, teve que sair por causa da defesa civil, estava em risco de cair. E aí, muitas plantas que ela tinha, os gatos, e ela teve que sair correndo, foi no meio da noite, e foi uma situação muito pavorosa para ela, e ela não teve coragem de voltar mais para a casa dela. Diz ela que toda vez que chegava na porta da casa dela, a vontade era de sumir, de não existir mais, porque a casa dela era o cantinho que ela mais gostava. Durante a sessão, ela trazendo isso, eu falei assim, vamos lá? E peguei ela, Júlio, peguei o carro, falei, vamos, eu vou com você não precisa ir sozinho, vamos junto. E nós fomos. Chegou lá, as plantinhas tudo realmente, né, um matagal danado, tomado por lixo externo, e as plantinhas ali morrendo. Ela sentou e olhou e estava naquela tristeza. E aí o ato
eu peguei na mão dela e falei assim, vamos cuidar do que tem para cuidar? E a gente começou a molhar as plantas. Ali aconteceu um momento que era para ela, que é, tem uma possibilidade de vida, vamos cuidar dessa vida? A gente fez nas plantas, mas era para ela. E aí, as sessões foi rodando, a gente foi conversando, ela voltava, e aí para cada sessão ela voltava, eu fui lá em casa, cuidei dessa plantinha. Eu trouxe para você a plantinha que você mais gostou, porque tinha umas lá que eu fiquei apaixonada, essa aqui eu cuidei e trouxe para você, agora que ela tá bonita. Tá até lá na minha clínica, em Nova Contagem. E foi possível, através do ato, através também do acolhimento, eu vou trazer essa palavra toda hora, que ela voltasse para sentir, né, essa vida, esse desejo, de perceber que tem mais além. O tema que eu até coloquei, né, que o que há além da dor, e é uma pergunta, que tem mais além do que essa dor, do que esse desejo de não existir. Que dá para passar por isso e ter outra perspectiva. Perfeito, Aline, perfeito. Essa fala da Aline, pessoal, principalmente para os nossos alunos, né, e nossas alunas que estão conosco, observem que a Aline, ela traz a construção perfeita da posição do terapeuta, do analista, né, no caso, a psicóloga Aline, ou do psicanalista, na construção da transferência. Olha que ela ocupa um lugar, ela escuta esse paciente, ela acolhe esse paciente, ela entende esse lugar de falta e ocupa esse lugar. Para que o paciente tenha uma possibilidade de reencenar, renovar a cena que outrora aconteceu, que não a beneficiou e que a traumatizou. Então, lá falta, lá não vida, lá desamor, aqui interesse, aqui quero você, aqui você é importante para mim, né? Então, na medida que a Aline está fazendo isso, né, a gente está percebendo exatamente como que esse contexto histórico vai fazer o norteamento da posição do analista na construção da transferência. Ali incita a desconexão. Ou seja, se eu estou falando de prevenção ao suicídio e valorização da vida, eu preciso entender esses recortes, né? Eu preciso entender a localização dessas pacientes, em que recorte ela está, em que condição de vida ela está, né? Outra coisa que a Aline falou, muito importante, pessoal, a questão do atravessamento dessas audições, né? Você falou, Aline, do paciente, né? Eu não sou, né? Eu não existo, eu não sou ninguém. Olha como é que essas falas ecoam, né, Aline? Como isso até fiz um tempo, né? Eu fiz um recorte, Júlio, falei assim, deixa eu anotar aqui quais são as palavras que mais aparecem deles, e era, não sou importante, eu não presto, não me conecto, eu não tenho ninguém. De onde vêm essas falas, né? Que vem ao longo do tempo, né? Que vem aí. Agora, assim, Aline, você foi muito feliz nessa tua estratégia clínica, né? E aqui eu estou falando propositalmente, tá? A Aline está nos mostrando a importância do terapeuta, do psicólogo, do psicanalista ter uma estratégia clínica. Não é uma coisa formatada, não, mas uma estratégia de tratamento, né? De como eu vou acolher. É como tem a própria situação, é uma alma tocando outra alma, né? Então, eu preciso ter uma estratégia clínica. Então, a Aline, ela percebe, e eu acho que assim, uma mensagem que está muito latente, Aline, assim, nesse teu relato, dos casos que você atendeu, é que o paciente se percebe vivo no teu desejo, né? Ele percebe, tem alguém que deseja, que está me desejando. Tem alguém que está dizendo que eu sou importante. Então, quando é que é a próxima sessão? Não pode ser daqui a meia hora, né? Não pode ser amanhã. Por quê? Porque eu quero desfrutar mais desse prazer de saber que você vai olhar para mim e vai fazer alguma coisa para mim e vai me atender, e vai me acolher, e vai dizer que eu sou importante, porque essa linguagem, para mim, é estranha. É como se a pessoa estivesse tendo um estranhamento, né? Por quê? Porque ela não tem isso no histórico. Então, na medida em que você vai percebendo essa falta, você vai ocupando esse lugar. Não é isso, Aline? Sim. E, Júlio, a gente fala muito na terceira pessoa, né? Sim. E aí eu convoco nós, né, terapeutas, psicólogos, quem tem formação para ser psicanalista, a se colocar também. O que em nós nos traz o desejo pela vida? Se não é também esse olhar do outro.
E esse olhar, mas no olhar de cuidado, no sentido de você também é importante. Sim. Eu também te amo. Você é uma pessoa que tem um lugar, um pertencimento no mundo. Para nós isso é importante. Eu não sei se para outras pessoas não, mas quando eu me coloco, isso para mim é importante. E aí eu decido como que eu vou sentir o outro. Para qualquer pessoa que se coloca no mundo, a gente tem sempre esse desejo do olhar, né? Não precisa ser totalmente dependente, mas entender que ele é importante faz sentido quando a gente vai olhar para o outro na clínica, porque senão a gente faz um recorte muito raso do sofrimento. Mas por que você está interessado em como o outro está te vendo? Isso não faz diferença. Sim. Seja você, seja inteiro, seja completo. Como? Como se nós somos constituídos a partir do outro também o tempo todo. Perfeito. Perfeito, perfeito. Aline, me diz uma coisa. Na medida em que esses casos foram avançando, o estudo que você fez, e você traz aqui uma fala de uma das suas pacientes de uma forma muito, muito premente, né? Eu não tenho conexão, né? Veja, Aline, a sua paciente, diria a sua paciente, eu não tenho conexão, né? Eu não sei, eu não tenho valor, enfim. Então, me diz um pouco como é que você trabalhou essa construção no teu estudo de caso, focando exatamente nessa meta de reconstruir essa conexão. Você falou isso, né? Júlio maternando, Júlio cuidando, me colocando no lugar daquele que falta, né? Mas eu queria entender um pouco mais de você, como é que tu percebeu esses desejos desordenados, né? Na busca desses objetos funcionais, que no caso a própria paciente terceiriza para a morte, né? A paciente terceiriza. Morte, dê um recado para quem fica, não é? de como eu estou me sentindo. Mas o paciente, ele não tem essa força, essa condição, essa potência de vida para chegar e comunicar isso. Não é? Como é que você percebeu essa desconstrução, essa incapacidade de se expressar? Não é? Como é que você estimulou essa fala? Como é que tu, dentro do teu acolhimento, tu trouxe essa paciente para ti e fez escoar essa angústia, Aline? Júlio, a gente não usa o termo que a psicanálise é o ato de cortar e remendar? Sim. Não é? Sim. Para todos eles, o remendo que foi acontecendo foi quando eu voltei o olhar deles para eles e disse, olha, eu estou te olhando, mas olha para você também. Sim. E aí você fala assim, olha, de forma prática, como que a pessoa conseguiu? Para aqueles que não conseguiram falar, eu joguei com eles, brinquei com eles. Para aqueles que tinham o desejo mais que tem o dom, né, da arte, desenhou. E escreveu, e trouxe poema, e escreveu de novo sobre a história de vida, e releu aquilo. E aí você vai projetando no outro para o desejo. Olha, escreve para mim como que você quer estar daqui a um tempo. Não quero estar de jeito nenhum. Então inventa alguma coisa. Praticamente, falando assim, olha, como na prática, na clínica que você foi fazendo? Foi devolvendo o olhar para esse sujeito, para essa pessoa. Para esse ser que está ali. E para cada vez que voltava, que a pessoa voltava a olhar para ela mesma, ali já aparecia um brilhozinho, olha. Sim. Olha, eu tenho. A alegria de ver, por exemplo, quando a paciente Ellie chegou e falou assim, eu me inscrevi no processo seletivo para me entrar na escola técnica. Ela começou a entrar mesmo nessa cadeia de significante desejante, olha, eu quero algo além. Agora, os meus dias não são mais deitada, ouvindo música ruim e postando coisas de morte e tentando guardar os remédios e não querendo escutar minha mãe. Os meus dias são estudando. Sim. Sim. O que eu percebo, Aline, é que o teu manejo é muito acertado, diga-se de passagem, no meu ponto de vista. Ele buscou conectar o paciente com os próprios sentimentos dele, né? De uma certa forma, o teu acolhimento promoveu o encontro desse paciente com a própria dor e com o próprio vazio dele, que tem sido, em uma boa dose, essa marca que é uma marca indelével dos nossos dias. Então, na medida em que você está falando dessa forma de lidar
singular com cada paciente, você está dizendo para ele também, de uma certa forma, ao que parece, olha, vamos descansar daquilo que é morte, vamos descansar daquilo que te cansa, e vamos recuperar isso com pequenos atos que vão te dar o poder de desejar mais, né? Então, a morte, sim, a morte quer me levar para um lugar, a pulsão de morte tem isso, né? Mas você traz desse acolhimento, vamos regar as... Qual foi aquela frase que você falou, que eu achei espetacular? Vamos cuidar do que dá para ser cuidado, não é isso que você falou? Sim, né? Vamos cuidar disso, vamos cuidar do que dá para ser feito, vamos entender o que é possível, né? Vamos entender o que é possível. Então, na medida que esse teu manejo vai acontecendo, o paciente vai se espelhando no teu manejo, né? Ele vai se olhando e ele vai se percebendo. E o que me parece, Aline, quando você passa e relata para a gente, e isso alegra muito o coração da gente, né? Quando você passa os resultados disso, a gente consegue perceber exatamente como que acontece a transformação pelo acolhimento e pela fala do paciente, de como a narrativa muda, né? De como aquilo que está sendo falado em sintoma está sendo deslocado para uma outra perspectiva, para uma outra neurose, fazendo uma troca de neuroses, né? Vamos trocar uma neurose que está um pouco pesada demais por uma outra melhor, menos agressiva, né? Então, isso para mim ficou muito latente quando você, na sua terapia, minha querida Aline, você pega esse humano, você recebe esse humano guiado por esses scripts que vem de fora, né, nessas audições, e a partir disso ele passa a assumir o próprio custo de se desalienar do outro e ser sujeito, né, detentor, proprietário dos seus próprios desejos, né? Então, isso para mim ficou muito latente, né? Eu não sei se para você que está aqui nos acompanhando agora percebe isso, se percebe, tem alguma dúvida, coloca no chat aí, o que você está achando disso? Vocês estão percebendo essa clínica, né? Percebem o manejo, percebem a condução do profissional no tocante à estratégia a ser adotada, a importância da estratégia, entender como esse paciente sofre, né? Então, para mim, isso aí essa exposição está espetacular, Aline. Me fala um pouco mais, queremos mais. Pegando só o gancho do que você está dizendo, por quê, Júlio? O externo tem uma influência muito grande em como a gente se percebe, em como a gente se sente. Mas quando eu entendo que está muito mais na forma com que eu devolvo isso, de como eu vejo esse externo, Perfeito. Que eu vou guiando o meu andar, o meu caminho pela vida, eu vejo, de novo, perspectiva. Tem outras possibilidades, tem outras formas de ser. Essa que me foi ensinada, essa que não me foi dada, isso que me negaram, e que está aqui, que me faz muita falta. Eu não dou conta disso, mas do que eu posso dar conta para existir? O que há mais além disso que está aqui o tempo todo me desfazendo? E a busca na clínica, na minha perspectiva, o que há mais além? Porque tem. Né? A gente, passando aqui para a parte da filosofia, a gente tem um mundo inteiro de várias perspectivas para poder viver, de várias formas. E às vezes, por exemplo, principalmente, que é o nosso trabalho, né, que foi dentro da questão do Fica Vivo, é que o pessoal se via ali. Eu lembrei, Júlio, de uma visita que nós fizemos, a gente pegou um grupo que trabalha, uma oficina de jovens que era de basquete. Certo. E aí a gente falou, vamos juntar essa oficina de basquete com a oficina de cultura, para a gente juntar essas duas turmas, e nós vamos levar eles para assistir um jogo de basquete, fora. Júlio, a gente tirou jovens de um território vulnerável e levou para um território central. Eu não estou falando de 2 horas de distância, eu estou falando com você de 1h30 de distância. Uhum. O jovem, quando já estava, e essa frase ficou muito comigo, para fazer conexão, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, ele estava a meia hora de distância, ele falava assim, olha, eu nunca vim aqui. Quanto tempo tem que eu não passo por essa rotatória, ainda saindo da região de Nova Contagem, vai passar pela BR para chegar a Belo Horizonte. E ele falou assim, quanto tempo tem que eu não venho aqui? Eu estou falando de um adolescente, estou falando de jovem, estou falando de um adolescente de 14 anos.
que provavelmente esse quanto tempo tem, está me dizendo dele lá com 7, 8 anos de idade. Vocês estão entendendo que quando a gente está muito fechado e a perspectiva é pequena, aquilo ali é tudo que você consegue ver, e se aquilo ali não tem saída, você quer ir embora? Perfeito, Aline. O que que você está me dizendo é que a tua clínica ampliou o horizonte, né? A tua clínica ampliou o horizonte, ampliou o campo de visão desse jovem, né? A ideia é que a gente veja que tem muito mais coisa além da dor atual. Eu sei que não é fácil. Sei em mim, percebo no outro. Não é uma coisa assim tão simples quanto falar, quanto verbalizar. Mas também é possível na prática do dia a dia, você ir transformando esse significante, sabe? Você ir mudando esse olhar. Sim. Quando Freud escreveu sobre isso, Aline, sobre essa construção que você está trazendo, lá em 1929, e foi publicado em 1930, no Mal-Estar da Civilização, ele veio trazer exatamente, Aline, como é que essa construção civilizatória gera a miséria humana, né? De como o humano, dentro daquilo que se dá no concerto da cultura, quando eu falo cultura, eu não estou falando aqui somente da música, da arte, do artesanato, eu estou falando de tudo aquilo que o homem põe à mão. Da inserção dele na sociedade, né? Isso, da inserção dele na sociedade, perfeito. Então, essa civilização vem gerar esse mal-estar, né? Essa sociedade, uma sociedade que se baseia e se assenta em impulsos agressivos, né? A própria questão do problema de um desenvolvimento civilizatório que não cessa e que não para de pulsar por sempre mais e mais, gerando a gente canta na nossa banda, né? Na Benefit Songs, a gente tem uma banda, a gente canta muito Capital Inicial, né? Então tem uma música chamada Não Olhe para Trás, né? Que fala exatamente, a música diz o seguinte, que a inteligência ficou burra de tanta informação, né? A inteligência ficou burra de ter tanta informação. Então, o conceito hoje da nossa clínica, com esses pacientes que chegam para a gente, né, que vão chegando dentro do nosso set, eles vêm afetados por essa história, fruto dessa relação com essas pessoas que são significativas na vida, mas pelo recorte social e também pelo recorte social, né? Você está falando da periferia, você está falando de um local com menos possibilidades, e aqui a gente a devota, né, independente de qualquer aspiração ou ideologia, que qualquer governo que seja, pense nisso com seriedade, pense nisso com afinco, porque é aí que surgem, né, que surge a base de uma sociedade, exatamente nesse conceito e nesse contexto social. Então, a clínica, Aline, dentro disso que você está passando, ela tem, a gente consegue perceber agora pela tua fala, a importância psicossocial, a importância da saúde mental que uma clínica bem estruturada como a tua, não é, consegue proporcionar. Você está de parabéns demais por isso, tá? Não é porque você é minha paciente, não, mas é porque eu fico orgulhoso mesmo. Ô, Júlio, você foi falando, e aí eu fiquei fazendo aqui outra conexão, que é dos abandonos, né? Dos abandonos sociais. Certo. Porque quem vive à margem, a gente já entende que está mesmo abandonado. Certo. Só que eu não sei se tem esse olhar, provavelmente tem muitas pessoas fazendo pesquisa e olhando para isso, mas do desdobramento que o abandono social vai levando ao abandono afetivo. E do quanto esse abandono afetivo vai tirando o desejo pela vida. A gente vai vendo isso com as crianças, com a falta de desejo de estudar, a falta de desejo de fazer as coisas, o uso excessivo das telas. Por quê? Ninguém está me vendo. Eu não tenho lugar, eu não tenho desejo de fazer nada, eu não tenho por que fazer nada, aqui está tudo ruim. Eu quero ficar exatamente, e aí, trazendo a tela, de pegar o celular para trazer isso, né? Eu quero só ficar aqui, ó, à margem, eu quero ficar lá. Eu quero ficar assistindo o que há do outro e me perdendo, me desconectando de mim. Eu vejo isso muito, porque eu também atendo crianças, e aí, quando vem as crianças, vem isso. Não, para estudar para quê? Não tem sentido estudar, eu não acho graça em fazer uma natação. Para mim, não, esse corpo que vai paralisando já desde a infância, eu não sei se deu para acompanhar o que eu estou querendo dizer, mas que o abandono social que leva os pais a ter que trabalhar dobrado e deixar as crianças, abandono afetivo, leva as crianças a um abandono delas mesmas, que vai crescer no adolescente ou adulto com esse sentimento. Perfeito. Mas o que tem além disso? Perfeito.
Teve uma aluna nossa, uma participante aqui da nossa live, Aline, que falou que você falou com muita precisão e com muita assertividade, né? Que você tem um olhar maternal, né? Olha, a Aline tem um olhar maternal, né? E aqui eu quero fazer um ponto, essa fala dela é muito interessante. Por que você tem um olhar maternal? Porque você se bota como objeto de desejo do seu paciente, né? Quem exerce a função materna, de uma certa forma, transita por esse lugar. Você passa a ser um objeto de desejo. Eu quero me encontrar com a Aline, eu quero que a Aline me escute, eu quero ir regar uma planta com a Aline, eu quero ir para a clínica. Então, o paciente, ele cria esse desejo de estar com você. Obviamente que dentro do conceito da transferência, nem sempre essa transferência ela é positiva. Ela tem uma transferência negativa também, porque a gente vai ocupar esses lugares que falam de traumas no passado. Mas o teu olhar maternal, eu não sei quem colocou, Lúcio, eu não sei quem foi que citou isso, eu não peguei o nome, mas falou isso com muita assertividade, né? Você trata o seu paciente com esse acolhimento, né? Foi a Eliana Davi, né? Bom, pô, perfeito, Eliana. A Aline tem esse olhar maternal mesmo, né? Então, eu achei bem interessante isso, Aline, que ela falou. Mas olha o que a gente está fazendo, trazendo um pouco da teoria para a prática, e aí a prática do paciente. Certo. Eu vou lá e materno, entro na simbiose, estou com ele, mas depois tem um corte. Porque eu também estou dizendo de pacientes que já saíram e estão caminhando pela vida. Isso aí. Perfeito. Entende? Porque a gente também não cria uma dependência deles. Claro, eu estou trazendo para mim, para que você volte o olhar para você. Perfeito. Entende isso? Perfeito. Olha, o que você está me dizendo? Pois não, Aline. Pois não, pode falar. Olha só, esse teu manejo clínico, o que ele está construindo? E aqui eu quero falar bem com os nossos alunos, né? O que esse manejo clínico da Aline está viabilizando, pessoal? Esse manejo clínico está viabilizando a construção de um espaço de simbolização, um espaço de superação de traumas, para que esse paciente tenha uma condição de ir além dessa dor. E nós colocamos exatamente, né, Aline, essa frase na chamada do nosso encontro, né? O que está para além da dor, né? Então, na hora em que esse sujeito-objeto transfigurado, descompassado, desregulado, sem capacidade, sem potência, sem vitalidade, chega na clínica, quando a Aline traz essa clínica e diz: deixa eu viabilizar a construção de um espaço para que novos significantes entrem na vida desse paciente, para que ele tenha essa capacidade de simbolizar, qual é a consequência imediata disso? Pelo que a Aline está falando, o paciente ele encontra fios de ligação com a vida, né? Fios de ligação com a vida. Então, é muito necessário, como a Aline está aqui bem frisando, trabalhar com esse paciente esse enigma que ele não consegue elucidar sozinho, né? E perguntar para ele, a Aline falou isso lá no começo, o que de fato precisa morrer, né? Para que você possa viver? Percebe? A gente valida o desejo, eu não desconsidero o desejo de morte do paciente, mas será que... E eu gero aqui o ponto de interrogação, né? Precisa morrer tudo? O que precisa morrer? Eu valido que algo precisa morrer, mas o que precisa morrer? Né? Então, na medida em que eu analisando, vai ganhando esses lapsos de descanso na sua angústia e vai criando esse concerto de perguntas que o movimento, aí a terapia consegue alcançar esse ponto nodal, né, dessa trama de angústia, e ali ele começa a se repensar. Ele começa a construir esses novos fios com a vida, né? E aí acontece essa mágica, entre aspas, né, que a Aline está falando, essa mágica em que o paciente se descobre possível de morar e de residir no desejo de outro. É aí que a psicanálise vai atuar. Né? Nessa construção, olha, eu me interesso por você, eu tenho interesse em você, mas por que você não se interessa em você? Né? Em que momento esse corte pode ser feito? E a Aline traz uma outra coisa interessantíssima. Olhar maternal, cuido, amparo, ok, reviveu, beleza, corte. Vamos seguir? Vamos seguir? Porque senão daqui a pouco a gente está virando muleta do paciente, né? Virando muleta. Não, eu estou com uma dificuldade, chama a Aline. Tudo deu errado, chama o Júlio. Tudo deu errado, chama a Andréia, chama o Lúcio. Né? E aí vem uma perda do que uma boa terapia quer. Porque
uma boa terapia, uma boa psicanálise, uma boa análise do psiquismo, uma boa análise de alma, ela não quer tirar a dor do paciente, percebe? Ela quer que esse paciente crie ferramentas para lidar com essa falta. Que ele ganhe mais autonomia emocional, que ele ganhe maturação psicológica. A gente viu isso lá na nossa aula de sexualidade, hein, pessoal? Lá nas fases de desenvolvimento, né, na construção, né, da saída desse narciso, da entrada do Édipo. Então, o que o Édipo quer? O que esse processo quer? O que Freud quer? Ele quer dizer o seguinte: cresçam, tenham atitude, vejam a vida. E aí vem essa adultice, né, lastreada de tanta infância, que nos faz, muitas das vezes, sofrermos por falta dessa maternagem, né? E por falta dessa mãe que diz: vamos seguir? Vamos cuidar do que importa? Né? O que importa? Por que isso não está tendo a devida atenção? E aí o paciente vai se encontrando e percebendo: caramba, tem um elan aí que está faltando para mim. E aí a vida retoma, né? Qual foi aquela frase que você falou, Aline? Que eu achei espetacular. A vida começa a girar novamente. Começa a rodar, né? Perfeito. Ô, Júlio, eu ainda estudante, né, de psicanálise, sou apaixonada, mas estou estudante ainda. Mas tem alguns pontos que eu fico assim pensando no como a nossa fala vai ser ouvida. Eu, enquanto terapeuta, não é que eu não quero tirar a dor. A dor do meu paciente me incomoda. Mas eu gostaria que ele tivesse recursos para suportar e sustentar a sua dor. Quando eu falo assim, eu não quero tirar a sua dor, não sou indiferente. Não, eu não. Sou diferente. A dor dele me afeta, assim, senão também não estaria perdendo meu tempo ali, parando, ouvindo, matando e trazendo. Então, sim, a dor dele me causa um desejo em mim de querer que ele crie recursos para suportar. Que quando vier todas as adversidades da vida, e ela sempre vai vir o tempo todo, que você caia, mas não desmanche. Que você consiga levantar e continue. Que o desejo pela vida não se perca pelas incontingências que acontecem. Perfeito. Veja, a gente falou ontem, Aline, um ponto na nossa live ontem que enlaça com isso que você está dizendo, né? Olha só, quando eu estou numa terapia, né? Eu sou analista, somos analistas, estou analisando essa alma, estou trabalhando esse psiquismo. Qual é o desejo do analista? O meu desejo é de analisar. Ponto. O que eu quero, o meu lugar é esse. Só que essa análise, ela tem propósitos. Isso. Percebe isso ou não? Ela tem propósitos, ela tem objetivos, que uma estratégia vai me apontar. Não objetivos fixos, não objetivos concretados, mas objetivos dinâmicos que vão girando exatamente com a própria transposição do paciente durante a terapia. Então, na medida em que eu vou balizando, você falou uma palavra muito interessante, né? Essa simbiose emocional desse paciente, eu vou percebendo o quanto ele é despersonalizado. O quanto ele é dependente desse outro, enquanto esse sujeito não tem vida própria, enquanto ele não se autoriza a desejar, enquanto ele depende da presença do outro, né? Então, na medida em que essa construção vai acontecendo na terapia, eu percebo que o grande objetivo do paciente, do analista em particular, não é que o paciente, caso eu separe, que ele deixe de comer abobrinha ou passe a comer chuchu. Né? Eu não quero que ele deixe de torcer para o Atlético Mineiro e passe a torcer para o Cruzeiro. Né? Eu não quero que ele mude. Eu não quero que ele mude as suas posições. O que eu quero é que ele reflita sobre as suas posições. Isso é o desejo do analista. Que ele se veja, que ele se olhe. Agora, quando a gente está tratando com o suicida, e aqui eu vou fazer esse enlace, ele precisa perceber que o meu desejo é de que ele vença essa dor. Porque, como a Aline bem falou, se eu estou aqui com ideação suicida e para o meu analista tanto faz eu viver quanto morrer, o que eu estou fazendo aqui? Esse analista está alimentando essa pulsão de morte, desequilibrando essa balança desse aparelho psíquico. Né? E o que o analista quer, o que uma boa terapia analítica quer, não é eliminar uma pulsão de morte, porque isso nunca vai acontecer, estimular a pulsão de vida. O que eu quero é fazer um certo redox, né? Lá vamos nós para a química, fazer um certo redox, uma certa combinação, uma certa equação de lados, que dê um certo espaço para a vida. Né?
que dê um certo espaço para a vida. Então, quando eu vou percebendo esse estado com um paciente que tem uma ideação suicida, diferentemente de um paciente que está no estágio de acometimento a menor, que ainda não está flertando com muita intensidade com esse acting out, né? Com essa questão do suicídio, porque eu estou passando ao ato, percebe isso ou não? Eu estou passando ao ato, eu deixei de me expressar, eu deixei de falar, eu estou passando ao ato. Então, na hora que isso acontece, o analista ele tem que dizer, no caso específico dessa clínica do suicídio, eu tenho que dizer para ele que o meu desejo é que ele viva. Essa é a ética do bem dizer, né? Ou será que nós seremos menos éticos que a própria família do paciente, que quer que ele viva, que te encaminha para uma terapia? Eu sou menos ético? Para mim, tanto faz como tanto fez? Não. Para mim, não é tanto faz como tanto fez. Eu desejo, sim, que você viva nessa clínica. Agora, numa clínica, né, com um grau de acometimento, né, menor dessa agressividade para comigo mesmo, aí sim o paciente, eu vou com ele até a beira do rio, solto a mão e ele que decida, vamos decidir. Né? O que você quer fazer? Ah, não, eu quero manter, eu quero continuar sendo torcedor do Vasco. Tudo bem, cada um seu cada um. Vamos lá. Ah, não, eu quero continuar sendo torcedor do Flamengo, não quero mudar de time, não. Né? A minha ideologia é essa. Oi? Que a ideia é essa, olha, eu quero e eu sustento isso. E eu sustento esse lugar. Né? Então, é importante você trazer esse marcador, né? De que nessa clínica, esse recorte, pega a clínica, tira do bojo das demais, essa clínica do suicídio, o paciente precisa sentir, perceber, nesse acolhimento, nessa estratégia, que o meu analista deseja que eu vença, né? Deseja, sim, que nessa análise algo surja, né? Que, em decorrência dessa condição, surja o propósito de romper, que esse paciente consiga romper com esse senhor que está em mim, que é parte de mim e que me dissocia. Então, o analista quer que ele rompa com isso, quer que ele rompa com esses atravessamentos desse outro, e para que ele possa seguir a sua vida, né? Enfim. É isso. Aline, minha querida, você tem mais alguma outra pontuação para trazer para a gente? A gente está chegando aqui agora ao final da nossa live, né? Uma live espetacular, diga-se de passagem. Eu falei para você, não falei, Aline? Eu falei, você dá conta, você dá conta. E que participação espetacular, né? Eu queria chamar Lúcio, nos ouve, Lúcio? Ouço, sim. Lúcio? E a Aline já está escalada para fazer uma próxima sozinha. Aline, tu quer fazer mais alguma consideração, Aline? Quer trazer mais alguma fala? Queria só fechar com algumas palavras que eu acho que é importante para nós na clínica, para nós na vida. Certo. Conexão, cuidado, afeto e amor. Quando chegar alguém que a gente olhe com cuidado e tenha afeto de como a gente vai tocar a vida dessa pessoa. É isso. Perfeito. Lúcio, por mim aqui, pela Aline, a gente fica aberto aqui agora para as perguntas, né? Pessoal, aproveite agora. Enfim. Pergunte agora ao Cálice por hoje. Temos aí 18 pessoas assistindo a nossa live para uma sexta-feira. Eu acho que está uma quantidade boa. Muito obrigada, pessoal. Eu tinha até falado com o Júlio. Falei, Júlio, sexta-feira não é um dia legal, porque o pessoal na sexta está cansado, quer ir para o barzinho, mas 18 pessoas é uma quantidade boa. E fica gravado, viu, Aline? Você pode, inclusive, mandar para os seus amigos depois, usar aí lá nas suas redes sociais para compor o seu portfólio. E as portas estão abertas aqui para você. É sempre bom nós conhecermos aí pessoas, né, tão empenhadas como você, com um trabalho tão bonito, né, Júlio? Com certeza. Hoje a gente vê essa questão da prevenção ao suicídio na prática, porque é algo muito complicado, né? Eu trabalho em escola e direto a gente vê alunos lá desmotivados, alguns que tentam se cortar. E esse mês mesmo teve um caso lá que foi algo assim que a gente até fica arrepiado de ver. A menina pegou o estilete Jaque no braço, só ficou uma coisa horrível. Então, assim, esses estudantes hoje estão aí nessa onda, né? Qualquer dorzinha que sente, né, não sabe lidar, não faz terapia e aí quer resolver acabando com a vida ou se automutilando. Isso é muito ruim. E quando nós temos profissionais com experiência igual a sua, que mostram um trabalho tão bonito desse, acaba incentivando a gente também e nos dando mais coragem para trabalhar com essas questões, né? Lúcio,
agradecimento aqui dos meninos, da Odete. Ah, tá, Odete. Um abraço, Odete. Nayara. Ah, tá. A Márcia dizendo que foi maravilhosa a palestra de vocês. Obrigada. A também. Coisa boa. A Eliane, né, fez um comentário aqui, igual a mãe. É isso. É obrigação de cortar o cordão isso aí, ó. dos Perfeito, filhos. né? Isso mesmo. Perfeito. Tem filhos por aí de 40 anos, né, ou mais, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Vamos ver a pergunta. Valdenir Nunes. Aline, como saber a hora de fazer o corte quando o paciente já avançou? Valdirene. Valdirene, ele vai sinalizando para a gente, ou ela vai, né, o paciente. É interessante que vai chegando na clínica já com os seus significantes. Hoje eu fiz isso, entrei na academia, aprendi a fazer uma coisa nova, traz para você, por exemplo, pacientes trazem para mim um bolo, começa a mandar assim, olha, estou pensando em fazer alguma coisa, o que você acha? Não sei, não. Ou não respondo. Aí você vai vendo, olha, ela já está estruturada. Ela já dá conta de fazer a passos por conta própria. Ela já está entrando no campo do desejo. E quando ela entra no campo do próprio desejo, eu tiro o meu. Entende? Como que você sabe? Você estando transferida, está entendendo o seu paciente, está fazendo leitura real dele. Você vai vendo quanto essa pessoa vai tendo força para ir andando. E vai soltando, soltando a mão devagarzinho. Sabe a analogia que eu adoro fazer? A da mãe quando está ensinando o bebê a andar, que ele começa a meio cambaleando, a mãe segura, solta, segura, solta. Sim. É isso que nós vamos fazendo. Tem outro comentário aqui, é da Patrícia, nossa nova mais nova aluna de Carl Gustav Jung, né? Também já é uma psicanalista, já atende, está formando em psicologia, e agora vai fazer Jung, igual o Júlio, tá? Espero que ela estude tanto quanto o Júlio, até mais um pouco, né, Jung, né, Júlio? Tá certo, Lúcio. O Márcio aqui, mandando os parabéns. Então é isso. Muito obrigado, Aline. Foi excelente. Ficou respondido? Vocês entenderam a resposta? Ficou claro? Oi? A resposta a pergunta da Valdirene. Respondi? Deu para entender? Ah, sim, acredito que sim. Deu porque ela te agradeceu. Ótimo. E a Eliana, né, disse que você respondeu a pergunta dela também, que é aquela pergunta que fala quando você dá alta para o paciente, né? Eu acho que você já colocou aqui, né? Isso. Na sua fala. E a Aline, ela colocou aqui, eu tinha colocado, acho que é porque você não viu. A Aline não, a Valdirene, né? Ela colocou aqui, ó. Muito obrigado, Aline. Ok. Isso. Tá bom. Muito bem, pessoal. Então, quero agradecer a você, ao Júlio, né? Esse mês de setembro, um mês muito bom, né? Com esses temas super interessantes. Vocês nos acompanhem lá no Instagram, né? Meu Instagram é @Instituto Âmago. Deixa eu passar aqui, às vezes tem alguma pessoa de fora, né? Aqui está o nosso Instagram, @Instituto Âmago, o site institutoamago.com.br. Não sei se alguém daí entra em site ainda hoje. Nós temos aqui o do Júlio, né? Que ontem tinha um e-book, é esse aí, ó, @JúlioAndréPsican, né? Se você ainda quiser o e-book da aula dele de ontem, esse e-book aí, você vai entrar lá no Instagram dele, vai se inscrever, que ele só vai mandar para quem está inscrito, e aí você manda uma mensagem para ele falando, Júlio, eu quero o e-book. Aí você coloca o seu WhatsApp, que ele vai mandar para você o e-book. Gratuitamente, tá, pessoal? Gratuitamente. Vou falar um negócio aqui para vocês, pessoal. É muito importante curtir, né? Você dar uma curtidinha, fazer um comentário. Isso ajuda a enganjar o trabalho, ajuda as pessoas que prepararam com tanto carinho a ter mais ainda disposição para preparar de novo, tá? Nosso Instagram também é um Instagram que sempre está trazendo informações, sempre está trazendo algo interessante. Então vai lá, curta, comenta. Às vezes a gente pede para comentar, vocês ficam com preguiça, né? Eu também fico, viu? Mas isso é muito importante para que o Instagram mande para outras pessoas e outras pessoas também conheçam. E assim um vai ajudando o outro, tá bom? Então, muito bem. Fica aí
o agradecimento a todos. Esse mês agora, no dia 28, nós vamos ter 4 aulas, né? Vamos ter Conto de Fadas, vamos ter Técnicas Psicanalíticas 1, vamos ter Complexo de Édipo e Narcisismo, e teremos também Fundamentação Teórica 1 da turma de Psicologia Analítica. Isso só aqui em Taguatinga. E em Formosa, com a Patrícia, nós teremos formação da personalidade no dia 21, que é a semana que vem, inclusive. Então, quem quiser participar conosco, você está aí nos assistindo e queira conhecer o trabalho do Instituto, é só falar comigo nesse contato aqui, ó. Fala comigo nesse contato aqui, cadê? Esse aqui. E aí a gente te passa o endereço direitinho, tá bom? Você, viu, Aline, fica convidada para vir aqui em Brasília, assistir uma aula presencial com a gente. Ainda dá tempo, né, Júlio, de comprar a passagem e vir para o dia 28. Dá sim. Obrigada pelo convite. Tá bom. Grande abraço. Eu vou Parabéns, Aline. Parabéns, viu? Deus, Obrigada, até Júlio. mais. Muito obrigado. Tchau.